quinta-feira e estão preparados para mais uma aula de matemática? Vamos iniciar os nossos conteúdos do segundo bimestre de matemática. E para iniciar, a gente vai começar com um assunto já conhecido de vocês, que nós vamos estar recapitulando e relembrando. São as frações. Quem aqui gosta de trabalhar com frações? Eu sei que alguns de vocês não gostam, mas eu acho que agora na recapitulação vocês vão relembrar, vai ser mais fácil, vai ser mais gostoso de trabalhar com as frações e eu acho que todos vocês vão gostar. Mas o que são frações? O que fração significa? Fração é nada mais que a parte de algo, é uma parte de algo. Por exemplo, imagina uma pizza deliciosa, dá até vontade de comer uma pizza hoje, né? E ela é uma pizza, ou nós temos duas pizzas aí? Uma pizza. E ela foi dividida em quantas fatias, essa nossa pizza? Ela foi dividida em 6 fatias. Então, nós temos uma pizza, um inteiro, que é o que a gente está contando, uma pizza, e ela foi dividida por 6 pedacinhos. Então, quer dizer que eu tenho 6 pedaços nessa pizza. Nós não podemos esquecer que o número de cima, ele é o numerador, tá? É aquele número que representa aquilo que eu tô considerando. Eu tô considerando aqui uma pizza, então eu tenho uma pizza. E o número de baixo é o denominador, é quantas partes o total foi dividido. Deu para dar uma compreendida, uma relembrada do que são frações? Vamos lá na nossa página 5. Vai mostrar para nós de uma confeiteira, a Dorothy, ela foi comprar formas. Olha, observe a primeira forma que ela foi comprar. Essa forma, ela podia assar 2 sabores. Então, se eu tenho um bolo, quantos sabores iria dar para fazer? 2 sabores. Então, que fração do bolo corresponde a um sabor? Eu tenho um bolo e ele foi dividido em 2 pedaços. Isso significa o quê? Que metade do bolo pode ser de um sabor. Mas, peraí, prof, ficou confuso. Como assim metade do bolo? Porque se eu tenho 2 pedaços, 2 lados, um vai ser de um sabor e o outro vai ser de outro. Então, é a metade. Depois, ela viu também uma outra forma, que dá para fazer 4 sabores. Então, seria uma forma para fazer 4 sabores. Então, a gente fala 1/4. É um inteiro dividido em 4 pedaços, em 4 lados, em 4 lugares, em 4 espaços. Depois, ela viu também uma forma que dá para ser dividida em 8 pedaços. Então, é uma forma que pode ser dividida em 8 pedaços, 8 fatias, 8 sabores. Então, a gente chama o quê? 1/8. É assim que a gente lê as frações, tá? Mas a Dorothy fez, olha lá, Dorothy, ela fez, nessa forma de 8 lugares, ela fez sabores diferentes. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? 2 partes. E se a gente quiser representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, como a gente faz? A gente vai fazer o numerador, que é a parte que a gente quer considerar. Quantos são de chocolate, que é o que a gente quer considerar? 2. 2 são de chocolate. E o denominador é a quantidade total que foi dividido. Qual que é embaixo, então? 8, porque tem 8 fatias. Mas quais são de chocolate? Só 2. Isso aí. A prof vai mostrar um videozinho bem curto que tá aqui no QR Code de vocês para explicar essa questão do denominador e numerador para vocês ficarem um pouquinho mais fácil. Olha lá. Numerador e denominador. O denominador de uma fração indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o numerador indica quantas dessas partes estão sendo consideradas. Por exemplo, na fração 3/5, o 3 é o numerador e o 5 é o denominador. Isso quer dizer que nosso inteiro foi dividido em 5 partes iguais e estamos considerando 3 dessas 5 partes.
Ficou mais fácil de entender com o vídeo? Deu para explicar um pouquinho? Aqui na página 5 ele traz uma tabelinha para a gente saber como chamar e como falar. Vocês já sabem disso, mas para refrescar a memória de vocês, vamos ver como que a gente fala, como a gente lê as frações. Por exemplo, se o denominador é 2, eu vou dizer meio. Se o denominador é 3, eu vou dizer terços. 1 terços, 2 terços, 4 terços, tá? A gente sempre vai falar, a gente vai chamar o denominador disso que tá aqui na tabelinha. 4 quartos, 5 quintos, 6 sexto, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, 10 décimos, 100 centésimos, tá? É só para clarear a mente de vocês. Aí aqui no lápis da mão vai ter atividades para vocês relembrarem e ir relembrando a questão das frações. Ali vai ter também as formas da Dorothy, tá? É uma forma de 4 e ela vai fazer perguntas para vocês considerar a parte do chocolate, a parte do doce. Vão analisando o que a questão quer. Não esqueçam que no numerador a gente vai colocar o que a gente está considerando. Se tá perguntando as partes de chocolate, em cima no numerador tem que ter as partes de chocolate. E o denominador embaixo é sempre o total que foi dividido. Aí vocês vão fazer a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que vão falar sobre fração, de análise de imagem e vocês colocar a fração. Lembram das imagens que vocês faziam? Aqui eu tenho um retângulo que foi dividido em 10 quadradinhos e eu pintei 5. Qual é a fração? Tá? Lembram disso? Então, qual é a fração? Se eu tenho 10 quadradinhos e eu pintei 5, eu posso dizer que eu tenho 5 décimos, certo? Não esqueça. Analisa a imagem e responde a fração. São questões simples, mesmo para vocês relembrar e para fixar o conteúdo das frações. Aí na página 9, 10 e 11, ela vai aprofundar as frações, que é o que a prof quer trabalhar mesmo de verdade com vocês. Mas o que seria aprofundar essa fração? Olhem ali na questão 9, uma fala da professora de inglês lá na escola da Laura. Ela disse: 1/3 dessa turma é meninos. Como assim 1/3 dessa turma é meninos? Nós temos nossa turma. E para ser 1/3, quer dizer que é uma turma e que ela foi dividida em quantas partes? Em 3 partes. Então, se essa turma tem 15 alunos e eu dividi 15 por 3, quer dizer que eu tenho quanto? 5 alunos meninos e o resto é menina. Então, sempre uma fração quer dizer que ela é uma divisão. Se eu quero saber, qual é o valor de 1/3 de R$21? Qual é o 1/3 de R$21? Qual que é o meu inteiro? R$21. E aí eu dividi ele em 3 partes. Quanto que dá? 21 dividido por 3, 7. R$7. Mas se eu quero descobrir quanto que é... Mas se eu digo para vocês que a Dorothy fez 50 brigadeiros. E ela vendeu 2/5 desses 50 brigadeiros. Quanto que são 2/5? A gente tem que fazer a conta. Vamos descobrir? 2/5. Então, quer dizer que ela dividiu esses 50 brigadeiros em 5. Quanto que dá 50 dividido por 5? Dá 10. Mas ela vendeu só 10? Não, ela vendeu 2 partes desse. Então, 2 vezes 10, que dá 20. Agora vocês prestem atenção. A prof vai dar uma dica maravilhosa que vocês vão usar sempre. É a regra, a dica da fração. Sempre que eu quero, sempre que eu preciso descobrir quanto que é uma fração, eu sempre faço assim. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Não esqueçam, e eu já falei isso para vocês em sala.
Regra da fração. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como assim? Se eu quero saber quanto que é 2/5 de R$50, eu divido pelo número de baixo e o resultado dessa divisão eu multiplico pelo de cima. Viram só? Não esqueçam da nossa regra. E essa regra eu já falei para vocês lá na nossa sala de aula. E a gente já fez atividades assim. Então, bora continuar as atividades e responder a questão 9 até a questão 16. E para fixar mais ainda na nossa mente, antes de terminar a nossa aula, vamos lá para o nosso CA, página 29 e 30. Não se esqueçam que esse conteúdo vocês já viram lá nos outros anos e também já vimos na nossa sala de aula no começo do nosso bimestre. Então não se esqueçam da nossa regra, não se esqueçam de tudo aquilo que a gente estudou e qualquer coisa pode mandar uma mensagem para a prof lá no WhatsApp. Um beijo e até amanhã!